Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus por estarmos aqui mais um dia na presença de Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, porque quantos meus irmãos já partiram, para a eternidade. E nós estamos aqui ainda, agradecendo o Senhor, louvando o seu nome, bendizendo o seu nome, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu me alegro no Senhor por este dia que ele tem nos concedido, de nós estarmos aqui. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem se inscrito no meu canal, aqueles que não se inscreveram ainda, mas estão por aí. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, que vocês continuam, porque nós juntos, nós estamos fazendo a obra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, que o Senhor me deu esta palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com as irmãs, com os irmãos, porque esta palavra é para todos nós. É uma palavra simples, é uma palavra que não é uma palavra com muita eloquência, não sei nem chamar esse nome direito, não sou aquela pessoa boa para falar, mas eu falo porque o Senhor é quem me ordena a falar. Ai de mim se não falar aquilo que o Senhor coloca no meu coração para compartilhar com os irmãos, porque eu sou uma pessoa tão leiga, não sei muito, eu sou até ruim para falar, não tenho muita expressão, eu gaguejo muito, sou aquela pessoa de palavras difícil até de entender. Eu falo na pouca sabedoria, mas eu falo porque o Senhor, ele tem colocado no meu coração, mesmo na minha timidez, mas eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Glória a Deus por este dia. Vamos ler só um versículo que se encontra aqui no 1 Coríntios 6 e o versículo de número 19, que diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não há, como é que é? Proveniente de Deus, que sois, oh meu Deus, deixa eu ler de novo, meus irmãos, até para ler hoje eu estou ruim. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Aqui é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aqui é uma pergunta, ele está perguntando. Se nós não sabemos que o nosso corpo é um templo de Deus, e não é nós que mandamos no nosso corpo, irmãos. Não é nós que mandamos na nossa vida. Nós fazemos aquilo que o Senhor determina para mim e para você. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E eu vou compartilhar com os irmãos, com as irmãs. O Senhor falando comigo assim, que muito de nós adoecemos por culpa nossa mesmo, por não saber cuidar da nossa saúde. O Senhor, ele é o dono da saúde, ele é o dono de tudo, e ele nos dá a saúde. E muito de nós estragamos a nossa saúde por não saber cuidar dela. O Senhor nos dá a saúde e nós não cuidamos da nossa saúde como convém cuidar. E eu meditando assim, como nós estragamos a nossa saúde. O Espírito Santo foi falando no meu coração. Quando nós não dormimos direito, nós estamos estragando a nossa saúde. Quando nós não nos alimentamos direito, nós estamos danificando a nossa saúde.
Quando nós não tomamos água corretamente, nós estamos danificando a nossa saúde. Quando nós comemos algo que nós sabemos que aquilo faz mal à nossa saúde, nós estamos colocando a nossa saúde em risco. Uma pessoa que é diabético, ele é diabético por quê? A maioria das vezes, porque ele é uma pessoa que come muito açúcar, muito carboidrato. Então, a nossa saúde nós temos que dosar. A nossa alimentação tem que ser dosada conforme a nossa saúde. E para nós ter uma saúde boa, nós temos que cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, dormir na hora certa, acordar na hora certa, nos alimentarmos na hora certa. Muitas vezes, irmãos, eu estou doente. Senhor, por que eu estou doente? Você ainda pergunta para Deus por que você está doente. Você não sabe o que você plantou, o que você fez de muitos anos. A sua alimentação é gordurosa, a sua alimentação é salgada, a sua alimentação é fritura, muita fritura. Então, meus irmãos, o Senhor está nos alertando para nós cuidar da nossa saúde. É uma palavra simples, na minha simplicidade, mas eu estou falando aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Nós vemos, irmãos, a humanidade, as pessoas que não conhecem a Deus, eles estão atolados até a alma. Eles fumam, bebem. Os irmãos já sabem, não vou nem citar o que tanto eles fazem. Os jovens, os adolescentes com 12 anos, 13 anos, perdidos na bebida, no cigarro, nas drogas. Irmãos, depois um jovem com 18 anos, 20 anos, ou mesmo um adolescente, aparece com cancro de intestino, de fígado, de pulmão, ou mesmo em outra parte do corpo. Um homem tão novo, um rapaz tão novo, não sabe o que foi. Não sabe o que foi, meus irmãos. É a má alimentação, não dorme direito, não come direito. Ainda vem os produtos químicos que são usados. Então, tudo isso danifica a nossa saúde, irmãos. A nossa saúde, ela tem que ser cuidada, porque Deus nos dá saúde. E muitas vezes nós estragamos a nossa saúde com alimentação, falta da água, não bebemos como convém beber. Tem pessoas, irmãs, que é tão viciado no refrigerante, na coca, que esquece de água, de beber água. Eu conheço uma senhora que ela não tomava água. Ela só tomava coca. Ela vai no supermercado, compra coca e enche o armário de coca. Em vez de água, é coca. Mas ela não sai do hospital, ela tem cancro de intestino. Você já imaginou uma pessoa dessa acabando com a sua saúde? E depois fica reclamando. Fica, ai meu Deus, eu não tenho saúde, por que eu estou passando por isso? Não sabe por quê? Porque você, mesmo com as suas mãos, você acabou com a sua saúde. E Deus deu. Irmãos, irmãs, nós já comemos muitas coisas com química. Os alimentos que vêm dos mercados, a maioria. E nós provocamos ainda mais. Nós danificamos a nossa saúde ainda mais com o nosso comportamento. Não dormimos direito. Nós temos que dormir. Se você quer ter uma boa saúde, você tem que dormir na hora certa. Tem pessoas que dormem meia-noite, lá para 2 da manhã, 7 horas já tem que estar de pé. O teu corpo não aguenta. Você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos nessa rotina. Teu corpo não aguenta. Vai aparecer sinais. Você não toma água direito, o teu corpo vai aparecer sinais, os teus rins,
o teu intestino não funciona direito, o teu coração, ele não bombardeia o sangue direito. Nós temos que cuidar da nossa saúde, irmãos. O Senhor tem colocado isso no meu coração, porque eu trabalho num lugar de muita gente, e eu vejo criança de 12 anos até 70, 80, 90 anos, tudo fumando. E eu olhando aquilo e o Espírito Santo ministrando no meu coração. Filha, como esse povo quer ter saúde? Como essa humanidade quer ter saúde? Se eles não se cuidam, se eles mesmos destroem a saúde que eu dou para eles. E eu fiquei analisando aquilo, e aquilo me deu tristeza no meu coração. E eu trouxe para nós essa palavra, porque muito de nós danificamos a nossa saúde. Porque não sabemos cuidar do nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. E Deus não se agrada, irmãos. Porque Deus, Ele nos fez espírito, alma e corpo. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. É um conjunto. Eu não posso cuidar só do meu espírito e esquecer do meu corpo. Eu não posso cuidar só da minha alma e esquecer do meu corpo. É um conjunto. Do jeito que nós alimentamos o nosso espírito com as coisas do Senhor, com a oração, com a leitura da palavra, com o quebrantamento. Nós estamos contritos com o Senhor. Nós temos que cuidar da nossa alma também, tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar as impurezas do nosso coração, tirar os maus pensamentos, as más atitudes. E do nosso corpo nós vamos cuidar, tanto da nossa aparência, cuidar do nosso físico, nos vestir como convém vestir, andar com modéstia, andar com honestidade, fiéis ao Senhor. Infidelidade é o todo, é o espírito, a alma e o corpo. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde, do nosso bem maior aqui na terra, a nossa saúde. O nosso bem maior é espiritual, é a nossa salvação. Mas aqui na terra, o nosso bem físico, porque se nós tiver saúde, nós cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família, trabalhamos, nós fazemos a obra do Senhor, nós temos força para jejuar, para orar. Mas uma pessoa doente, irmãs, tem força para alguma coisa? Não tem. Nós vamos cuidar da nossa saúde. Eu vi uma senhora dizendo que ela não tomava água de jeito nenhum, ela detestava água. E ela dizia que só tomava coca. Que a única coisa que ela tomava era coca, todos era de manhã. A hora que ela sentia sede, se ela era de beber água, ela bebia coca. E quando foi um dia, ela disse que amanheceu um dia mal disposta. E ela disse que olhava a pele dela estava cinzenta, aquela pele cinzenta, a boca seca, ressecada. E ela foi só passando mal, até que desmaiou. Quando ela acorda, ela estava no hospital. E o médico disse para ela que os rins dela tinham parado. E ela era evangélica, ela era pessoa crente. E ela disse que viu a morte. E os médicos lutando para salvar a vida dela, fizeram hemodiálise. E ela conseguiu restaurar os rins dela novamente. E ela contando isso como exemplo, dizendo, irmãos, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde, beba água. A água é vida. Jesus é comparado com a água limpa, a água purifica. Então a água, ela ajuda a limpar as toxinas do nosso corpo, tirar as impurezas do nosso corpo. Então, meus irmãos, esse vídeo é um alerta para nós. Nós, como igreja de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar em nós, nós precisamos cuidar
do nosso corpo. Precisamos cuidar do nosso todo, espírito, da alma e do corpo. A nossa saúde é um bem que nós temos, que Deus nos deu, nos entregou. E se nós não cuidar dela, nós vamos estar sujeito a passar por enfermidades provocadas por nós mesmos, porque nós não cuidamos da saúde que Deus nos deu. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de estar ministrando essa palavra. Eu sei que muitos podem até criticar. É uma palavra simples. Todos nós sabemos disso. Sabe, mas não faz. Muitas vezes nós sabemos, mas não fazemos. E depois vem as consequências para a nossa vida. Então, meus irmãos, nós somos o que nós comemos, tanto fisicamente como espiritualmente. Se nós nos alimentamos da palavra, se nós oramos, se nós jejuamos, nós somos crentes fortes, pessoas temos uma vida espiritual equilibrada. Se nós também comemos o pão de cada dia para alimentar o nosso corpo, com alimentos adequados, na hora adequada, o nosso corpo físico também, ele é equilibrado. Nós precisamos de equilíbrio emocional, espiritual, físico. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida, em tudo, tanto na área espiritual, como na área emocional e física. Nós temos que ter equilíbrio. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Mas não olhe para minhas palavras pobres, assim, que eu não tenho muito argumento para falar. Mas eu falo aquilo que o Espírito Santo tem me dado, na minha simplicidade. Sabe, meus irmãos? Que os irmãos assistam esse vídeo e medite nele. Cuide do seu corpo, da sua alimentação, da sua saúde física. Primeiramente espiritual, física e emocional. Amém? Glória a Deus por esse dia. Ficamos na paz. Que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na tua vida. Amém.